Boa noite. Vamos mais uma semana de Super Live. Vamos conversar mais, falar mais sobre finanças, que é algo de extrema importância para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Yolanda, boa noite. A minha mãe, boa noite. Seja bem-vinda. Vai ser um conteúdo hoje fantástico. E vou aguardar mais pessoas estarem chegando. A Sara também acabou de entrar. E vamos falar sobre o que comanda a sua vida. Será que o dinheiro comanda a sua vida? Você já se perguntou alguma vez se as suas ações, as suas decisões são ou não pautadas pelo dinheiro? E essa noite é uma noite importante, uma noite para você estar refletindo acerca disso. Pois a partir do momento que você entender toda essa dinâmica, se é você quem comanda o seu dinheiro ou se é o dinheiro que comanda as suas decisões, tudo muda na sua vida relacionado ao dinheiro. Eu achei uma frase muito interessante, própria para o assunto ao qual irei abordar, que eu irei conversar com vocês à noite agora, que diz o seguinte, ó: desejo que você ganhe dinheiro também e que ao menos, vamos lá, desejo que você ganhe dinheiro também e que ao menos uma vez diga a ele quem é o dono de quem. Eu achei muito interessante essa frase porque quem escreveu isso estava certamente dizendo para alguém: ó, eu venho percebendo que o que está comandando a sua vida é o dinheiro. E por conta do dinheiro estar comandando a sua vida, por ele estar sendo o seu senhor, você está tendo algumas dificuldades. E por conta disso, você precisa mostrar para o seu dinheiro que quem é o dono dele é você. Boa noite, Marilda. Seja bem-vinda. Então, você precisa mostrar para o seu dinheiro que quem comanda ele é você, que você é o dono dele. Você alguma vez, Maria Souza, boa noite, seja bem-vinda também. Você já se viu pego por decisões? Suas decisões já foram pautadas por conta do dinheiro? Quantas vezes você já teve suas decisões orientadas por causa do dinheiro? Por exemplo, no seu serviço, você trabalha porque você gosta do seu serviço ou, mesmo estando insatisfeita com aquele serviço, você precisa ficar naquele serviço porque, se abandonar aquele serviço, o seu emprego, você terá problemas financeiros? Quantas vezes você já deixou de ir a algum lugar porque disse: eu não tenho dinheiro para ir a esse lugar? Ou o que se vende ou o que esse lugar tem nesse lugar, eu não consigo pagar por ele? As suas compras: eu só posso comprar
coisas de terceiros se estão na promoção porque eu não tenho dinheiro suficiente para isso? Pois bem, se você se viu, disse sim para todas essas afirmativas, é bem provável, é um indício de que o dinheiro está dominando a sua vida. O dinheiro está comandando as suas ações. Mas Marcelo, todos nós somos comandados pelo dinheiro. Tá. Vamos então pensar o que não é ser livre. Então, quando alguém, por exemplo, está preso, ele vai para uma jaula, para uma cadeia, numa cela, e aí ele fica num espaço pequeno em que todas as suas ações são limitadas. Se ele estiver em prisão domiciliar em casa, também ele às vezes vai ter uma tornozeleira no seu pé e ele tem um raio de ação limitado também. Então, o seu poder de escolha é quase que zero. Ele só pode ir dentro da onde as pessoas dizem que ele pode ir. Agora, o que é ser livre? É você poder dizer: eu estou aqui, eu estou no ponto A e vou para o ponto B. Do ponto B eu vou para o ponto C. Não ter nada que o impeça de se locomover. E eu digo para vocês, vou dar um exemplo, que eu já transitei por esses dois mundos, por esses dois ambientes. Eu lembro que quando, em 2008, eu trabalhava numa empresa e que eu fui promovido a líder de seção e muitas cobranças vieram. E eu comecei a levar serviços para casa. Então, chegava no final de semana, ao invés de eu descansar, estar junto com a minha esposa, junto com meus familiares, eu passava o dia ou o final de semana todo trabalhando. E a situação foi se agravando. Boa noite, Rosana. E a situação foi se agravando. Só que, como eu tinha apenas um boleto, que era de um carro, nós chegamos à conclusão que o que estava acontecendo, esse serviço que eu estava trabalhando dele, não valia a pena eu continuar nele. Então, conversando com a minha esposa, nós chegamos ao consenso de que eu podia abandonar esse serviço, que abandonando ele não teria complicações de o carro vai ficar sem pagar, o aluguel vai ficar sem pagar. Não, nós não tínhamos essa preocupação. Nós éramos livres para tomar essa decisão, para tomar essa escolha. Tanto que nós éramos livres que nesse período que eu estava desempregado, eu pude rejeitar uma proposta de emprego em que o salário era bom, mas não atendia as minhas necessidades. Que na ocasião eu estava cursando a faculdade e eu tinha que trabalhar nos 3 turnos. Eu falei, não, eu não preciso trabalhar dessa maneira eu não quero trabalhar. Então, nesse período, o dinheiro não comandava as minhas ações. Eu era livre para poder decidir se eu queria trabalhar com aquilo ou não, porque não ia fazer a menor diferença. Então, esse foi um período em que eu estava livre. O dinheiro não comandava as minhas ações. Já em 2010, quando eu mudei de emprego, eu já me senti um prisioneiro. Eu já me senti um escravo, porque na ocasião eu tinha comprado a casa, eu tinha comprado o carro e, além do mais, eu vinha enfrentando uma pressão grande naquele novo serviço, em que eu, por várias e várias vezes, eu pensei em sair desse serviço,
mas eu não pude sair naquela ocasião porque eu tinha todos esses compromissos. E se eu saísse naquele período, eu iria perder o carro e provavelmente perderia a casa também. Então eu fiquei nessa jaula. Além do mais que, para eu poder suportar essa pressão nesse emprego aí que eu estava descontente, eu precisei tomar remédios. E isso, eu precisei tomar remédio por um período para poder suportar essa pressão. Porque eu vivia naquela, se eu abandonar, eu teria problemas de não manter os compromissos com a casa e com o carro. Agora, se eu continuar nesse emprego, eu vou continuar insatisfeito, mas eu vou continuar pagando essas coisas. Então, como eu disse anteriormente, eu sei o que é ser prisioneiro, o dinheiro comandar as decisões, comandar todas as nossas ações. E quando você vive preso a essas situações, você tem muitos problemas. Mas por que, Marcelo, que nós nos prendemos? Por que o dinheiro acaba ditando as nossas vidas, nos dirigindo? Porque, como eu disse anteriormente, geralmente acaba se dando o passo maior do que a perna, e quando você precisa parar de abandonar aqueles compromissos assumidos, você já não tem, você se vê impossibilitado. E a partir daquele momento, o dinheiro começa a ditar quais os caminhos, quais os passos que você precisa dar. Às vezes, você precisa sacrificar um momento de estar com sua família. Às vezes, você vai sacrificar um descanso. Por quê? Eu preciso de mais dinheiro porque senão eu não conseguirei manter um compromisso assumido. E isso, a pessoa acaba se acostumando. Porque ela acha que, como ela olha à sua volta, várias pessoas, vários amigos vivem dessa mesma forma, vivem enrolados, então ela acredita que isso é normal. Mas eu lhe digo, isso não é normal. Não precisa ser assim. E então, Marcelo, como resolve essa situação? Primeiro não, né? Como se resolve a situação? Deixando então de ser um sujeito passivo, deixando de que isso, o dinheiro, as situações, comandem e direcionem a sua vida. Em algum momento, se você quiser alterar a situação, você precisa dar um basta. Você precisa romper com esse ciclo. Você precisa romper com essa maldição que está na sua vida. Aliás, aí então, como sair dessa situação, Marcelo? Primeiro que você precisa ter consciência de onde você está. Qual a sua situação atual? Você está dominado pelo dinheiro? Você está no serviço que você está, o que você faz porque gosta daquilo? Ou é porque você precisa daquilo? Então, você precisa identificar a situação. Porque toda mudança, ela precisa partir de que você tome consciência de que algo não está conforme os seus princípios, não está conforme aquilo que você pensa. Segundo, Marcelo, eu tô ligado que
eu tenho assumido muitos compromissos, eu estou com muito. A minha situação não é boa, eu tenho casa, a prestação, eu tenho carro que está na prestação, eu tenho cartão de crédito enrolado, enfim, a minha situação não é boa. Tal, já que você tomou consciência onde está, agora você vai precisar do quê? Do que eu preciso para poder mudar a situação? Você precisa de mais conhecimento? Você precisa de ajuda? Você vai precisar você precisa de educação financeira? Uma das coisas que você vai precisar tranquilamente é de um orçamento para se organizar. Isso você vai precisar. Você vai precisar saber quanto está entrando, o quanto está saindo. Você vai precisar identificar quais são as suas dívidas, os seus compromissos. Você precisa fazer um mapeamento, levantar todas essas informações, todos esses dados, para você poder caminhar, para poder sair dessa situação a qual se encontra. E o terceiro, então nós falamos que o que você precisa para sair? Primeiro, tomar consciência de onde está, da sua situação atual. O segundo, do que é que você precisa para se libertar dessa cadeia, dessa prisão. E o terceiro, onde você pode chegar com o seu salário, com a sua renda ou com a capacidade de progredir. Porque de nada adianta também se você identifica, você dá o ponto de partida, mas não sabe aonde quer chegar. Imagina só se você sai eu vou viajar. Tá, mas para onde você vai? Não, eu estou indo viajar e quando eu chegar a algum lugar eu decido. Ninguém faz isso. Então, você precisa saber aonde você pode chegar, aonde você quer chegar com após identificar que o dinheiro está comandando a sua vida. Porque você precisa dar um basta nisso. E quando você dá um basta, quando você se liberta, sai dessa prisão, as coisas começam a acontecer naturalmente. Porque é o seguinte, estava até vendo uma frase hoje que diz assim, ó, que todos nós somos livres das nossas escolhas, mas somos prisioneiros, somos reféns do que vem depois das suas consequências. Então, nós somos livres para escolher se vou continuar refém ou não do dinheiro, e só que se eu decido que não, eu não vou ser refém, as consequências virão naturalmente. É a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E se você quer essa mudança, você precisa dar esse passo. Você precisa caminhar para mudar. E é isso que eu quero despertar em você. Eu quero chamar sua atenção de que é muito importante você dominar, você controlar o seu dinheiro. Porque a partir do momento que você controla o seu dinheiro, você não precisa se preocupar com o futuro, você pode ter dinheiro em mãos, você não vai mais ficar refém
de algo que está lhe causando mal-estar, algo que lhe cause, esteja causando um mal-estar. Você pode se ver livre dessa situação. E é isso que eu quero despertar em você. Que você se pergunte: o dinheiro está dominando ou eu estou dominando o dinheiro? E aí eu finalizo com a mesma frase que iniciei. Desejo que você ganhe dinheiro também. E que ao menos uma vez diga a ele quem é o dono de quem. Eu quero que você seja o dono do seu dinheiro, não que o dinheiro seja o seu dono. Quero lhes desejar boa noite. Aí quero dar boa noite para quem chegou depois, para Rosana, para o Flávio, para o Sérgio, para a Andressa, para o Helder e outros aí também que eu não consigo ver que estão online. Mas eu aguardo vocês na próxima quinta-feira e que tenhamos uma noite abençoada. Um abraço, até mais.